Oi pessoal, nós estamos então na nossa última aula sobre tabela periódica e aqui nós vamos falar sobre a periodicidade das propriedades dos elementos. Então vamos começar agora com raio atômico. Para a gente poder explicar um pouco sobre isso, a gente vai usar sempre o conceito de carga nuclear, que a gente já viu que a tabela periódica é organizada de ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons. Vamos utilizar isso para poder explicar as propriedades periódicas. O que seria então o raio atômico? O raio atômico é definido como a metade da distância entre dois núcleos vizinhos. Então, vamos ver mais ou menos como é que seria isso. Imagine que nós temos dois núcleos de cobre aqui. A distância entre esses núcleos vai ser o quê? 2R, ou seja, a metade dessa distância vai ser o raio atômico. Então, olha só, a distância entre dois núcleos vizinhos de cobre sólido é de 256 picômetros. Então, quer dizer que o raio vai ser a metade disso. Então, o raio do cobre é 128 picômetros. Então, agora nós vamos tentar explicar como que isso acontece na tabela periódica. Então, vamos pensar aqui em um grupo. Em um grupo, que é as colunas verticais, a gente pensa que quanto mais a gente vai descendo num grupo, vai aumentando o número de camadas. Então, o que acontece com o raio atômico? Ele também aumenta. Então, o raio atômico em um grupo, ele vai aumentar de cima para baixo. Então, é assim que vai acontecer a periodicidade em um grupo. Em um período, que é a linha horizontal, vamos pensar que numa linha horizontal, todos aqueles átomos vão ter a mesma camada. Só que aí vai crescendo o quê? O número atômico. Então imagina quantos mais prótons vão ter naquele núcleo, mais fácil eles vão puxar aquela camada para cima. Então vai o quê? Diminuindo o raio atômico. Então como ele vai crescendo? Imaginando que eu estou aqui virada para o quadro. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, como ele vai crescer da esquerda para a direita, então quer dizer que o raio atômico ele vai diminuindo da esquerda para a direita. Então, se o raio ele decresce da esquerda para a direita, quer dizer então que ele cresce da direita para a esquerda. Então é assim que ocorre a periodicidade dessa propriedade. Tá mostrando aqui na tela para vocês uma tabela simplificada dos elementos representativos e como que tá essa periodicidade em tabela. Dá uma olhada aqui para vocês verem como que tá nessa tabela aqui. Lembrando que ela é simplificada, então tá só com os elementos representativos. Então, pessoal, o raio iônico ele se refere ao raio de íons, ou seja, cátions e ânions. São átomos que então perderam ou ganharam elétrons. Vamos falar daqui a pouquinho. Por definição, então, de raio iônico, existe uma distância entre os cátions, que formam o composto, o cátion e o ânion, e aí essa distância vai ser exatamente a soma dos seus raios iônicos. Então vamos, por exemplo, aqui fazer uma comparação. O padrão é o íon óxido, que ele tem a medida de 140 picômetros. Então temos um composto que é o óxido de magnésio. A distância entre os íons é de 212 picômetros. Como a gente sabe que o raio iônico do oxigênio, do íon óxido, ele é 140 picômetros, logo 212 menos 140, o raio iônico do magnésio, 2 mais, vai ser 72 picômetros. Então, o cátion era um átomo que perdeu um elétron e aí virou um íon com carga positiva. Então, o que vai acontecer com o seu raio? Pensamos então num átomo de sódio. Ele está lá com a sua quantidade de prótons e elétrons e aí existe a atração do núcleo com os seus elétrons, que vai dar aquele formato raio atômico. Só que quando ele perde um elétron, essa carga positiva que estava já antes lá, ela vai atrair com mais força aqueles elétrons que ficaram depois que foi retirado esse um elétron. Então, o que aconteceu? A contração do raio iônico. Então é por isso que o raio de um cátion ele é sempre menor do que o raio atômico correspondente. Analogamente, no ânion acontece a mesma coisa.
O ânion, então, é um átomo que ganhou um elétron e por isso ele ficou com a carga negativa. Então, quando é adicionado esse elétron, o núcleo vai ter que dar conta de mais um elétron. Então, acontece a expansão do raio iônico. E é por isso que o raio do ânion ele vai ser sempre maior do que o raio atômico correspondente. Então, pessoal, vamos falar de mais uma propriedade, que é a energia de ionização. Por definição, energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gás. Importante fixar isso, que é na fase gás. Por isso, a equação genérica é assim. O X, no caso, você pode trocar para qualquer átomo que você vai estar querendo analisar a energia de ionização. Então, é a energia necessária para remover um elétron. Ou seja, eles vão formar um cátion, porque você está removendo um elétron. Então, não existe só uma energia de ionização. Existe uma energia de ionização para cada elétron que você retira. Então, por exemplo, se você remover um elétron na fase gás de um átomo neutro, você está falando da primeira energia de ionização. Se você vai remover um elétron de um cátion com carga unitária na fase gás, você está falando então da energia de ionização 2, a segunda energia de ionização. Vamos aqui então comparar com o cobre. O cobre aqui na fase gás, quando ele vai formar então o seu primeiro cátion, a sua primeira energia de ionização, ele tem um valor de 746 kJ por mol. Quando ele vai fazer a segunda energia de ionização, ou seja, remover o segundo elétron, a gente parte então do cátion com carga unitária e por assim vai para fazer os cálculos. A energia de ionização ela vai depender muito da tendência do átomo. A gente pode comparar aqui, por exemplo, essa energia de ionização é até próxima, né, a segunda da primeira. Isso quer dizer que o cobre ele vai tender a fazer, quando ele vai perder os elétrons, vai tender a fazer esse tipo de cátion, ou seja, 2+. Quando a gente compara, por exemplo, com o sódio, que é da família 1, a primeira energia de ionização é 496 kJ por mol. Já a segunda é 4.560, ou seja, é muito maior a segunda energia de ionização. Por quê? Porque quando você remove esse elétron, é bem mais fácil. A primeira energia de ionização, ela sempre vai ser mais baixa do que a segunda. Porque é muito mais fácil remover um elétron de um átomo neutro do que de um átomo carregado. Então, como é que é a periodicidade da energia de ionização? Em um grupo, que é na linha vertical, a gente já viu que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Por quê? Porque você vai aumentando a quantidade de camadas. Então, quando você vai aumentando a quantidade de camadas, vai ficando o quê? Mais fácil de retirar esse elétron. Por quê? Porque os elétrons mais externos, eles não estão sentindo tanto a carga do núcleo. Então, fica mais fácil retirar aquele elétron. Ou seja, é mais fácil formar um cátion daqueles átomos que são maiores. Então, como é que vai crescer a energia de ionização? Vai ser contrário ao do raio atômico. Como é mais fácil retirar de átomos grandes, então as menores energias de ionização vão ficar na parte de baixo. Então, ela vai crescer de baixo para cima. Então, vamos pensar num período. Então, a gente lembra que os números atômicos eles crescem da esquerda para a direita. Então, como no mesmo período a gente tem a mesma quantidade de camadas, vamos então olhar para o núcleo. A gente já viu que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Ou seja, os átomos que estão aqui mais para a esquerda eles têm um raio atômico maior. Se ele tem um raio atômico maior, quer dizer que vai ser mais fácil retirar aquele elétron. Ou seja, as energias de ionização, as menores, vão estar mais para a esquerda da tabela periódica. Então, como é que vai crescer a energia de ionização? Ela vai crescer da esquerda para a direita. Então, tá mostrando aqui na tela para vocês como que é a periodicidade na tabela, para vocês analisarem então as setas de como cresce a energia de ionização. Pessoal, vamos falar então aqui da eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade dos elementos. Em alguns livros didáticos colocam como se a eletronegatividade fosse uma propriedade periódica, mas ela é menos periódica do que, por exemplo, a energia de ionização e o raio atômico. Então vamos analisar aqui como seria.
A eletronegatividade, enunciada por Linus Pauling, seria a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação em uma molécula. Então, ela é uma medida relativa. É uma medida relativa. Por quê? Porque a gente só consegue medir diferenças de eletronegatividade. Então, é por isso que ela é uma medida relativa e adimensional. Então, a gente tem aqui uma fila de eletronegatividade que é importante estudar ela. Significa que o quê? A eletronegatividade, ela cresce nesse sentido aqui. Então, o flúor seria o elemento mais eletronegativo. Vamos entender por que isso acontece. Em um grupo, como a gente já tinha visto anteriormente, quando a gente decresce no grupo, quer dizer que novas camadas estão sendo ocupadas, então o raio atômico está ficando maior. Quando o raio atômico fica maior, o núcleo ele perde, então, essa atração forte pelos elétrons que estão ali. Então, a eletronegatividade ela vai diminuir. Então, a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima. Já nos períodos, a gente tem que lembrar de novo do raio atômico. Então, a gente já viu que o raio atômico ele diminui da esquerda para a direita, ou seja, ele cresce da direita para a esquerda. Então, do lado direito da tabela periódica estão os elementos que são menores, né? Tem um menor raio atômico. Isso quer dizer que eles vão ter maior eletronegatividade, porque eles vão ter mais densidade eletrônica e vão poder, então, deslocar esses elétrons numa ligação. Então, é por isso que os elementos que são mais eletronegativos estão à direita ali da tabela periódica. Então, em um período, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Aqui na tela está mostrando para vocês duas tabelas. Uma com os valores de eletronegatividade e a outra está mostrando de forma simplificada a tabela periódica com os elementos representativos. E aí vocês podem analisar, por exemplo, que ela não tem essa periodicidade como, por exemplo, o raio atômico, que a gente já viu, e também a energia de ionização. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Beijo grande!